Vamos ler alguns versículos de Romanos 13. Diz assim a palavra do Senhor. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faz o bem, terás o louvor dela. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nos perdoe, Senhor, os nossos pecados, que vem na nossa alma neste momento. Nós estamos hoje aqui para estudarmos, Senhor, a sua palavra, meditarmos nela. Rogamos a sua misericórdia, a sua bênção, que o Espírito Santo ele venha nos capacitar, nos dar condições para entendermos, Senhor, esse assunto que vamos tratar, e segundo as Escrituras, Senhor, e também que o Senhor abra o nosso coração para nós, de forma humilde, Senhor, recebermos a sua palavra. Em nome de Jesus, nós pedimos assim, e que o Senhor seja glorificado na nossa vida, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Semana passada, nós temos aqui 3 parágrafos desse capítulo, irmãos, que eu quero tratar com vocês hoje, com a graça de Deus, né? Sobre o magistrado civil. Eu vou fazer a leitura aqui dos 3 parágrafos, e aí eu vou fazer um resuminho de cada um, e depois nós vamos voltar para fazer melhores explicações, tá bom? Então, o primeiro parágrafo está aí na página 79, irmão, da Confissão, diz assim: Deus, o Senhor Supremo e Rei de todo o mundo, ordenou os magistrados civis para que estejam abaixo dele sobre o povo, para a sua própria glória e para o bem público. E para esse fim os armou com o poder da espada para a defesa e incentivo dos que fazem o bem e para o castigo dos malfeitores. Então nós temos aqui, em primeiro lugar, quem instituiu os magistrados, Deus, e ele chama aqui de Rei Supremo, e ele coloca o motivo, né, o propósito, para que esteja abaixo dele, né? Isso significa que ele, o Senhor, é a autoridade, os magistrados estão abaixo dele, sobre o povo, para governar o povo, para a sua própria glória e para o bem público. Então, tudo sempre é assim, né? Para a glória de Deus e para que ocorra o bem público. E para esse fim, ou seja, como é que as autoridades elas vão exercer este poder que Deus dá? Os armou com o poder da espada para a defesa e incentivo dos que fazem o bem e para o castigo dos malfeitores. Então as autoridades elas estão abaixo de Deus, sobre o povo para governar o povo. E qual é o propósito disso? O bem público, para a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso, não é? Porque Ele é o Rei. E para que eles possam então fazer isso, Deus deu a eles a espada, que a espada é um instrumento de punição para os criminosos, para os que fazem o mal, e é um instrumento de proteção, porque punir os criminosos vai proteger os que fazem o bem. E é isso que diz Romanos 13, né? Então aqui o primeiro parágrafo, ele apresenta para nós a instituição, quem foi que instituiu, foi o próprio Deus, a instituição dos magistrados civis, das autoridades, e qual o propósito que Deus tem nisso, que é exatamente para que o mal não prevaleça, para que o bem ele seja incentivado, porque quando os governos, as autoridades, então, elas vão aplicando a lei, vão punindo o mal, o bem é incentivado e o mal vai sendo ali contido. Então, esse é o propósito ali das autoridades. Imagine um lugar onde não tem autoridade. Vira uma total desordem, não se pode nem viver, né? Então,
Deus, na sua misericórdia, na sua graça, instituiu as autoridades. Então, aqui é a instituição, e aqui também mostra o propósito de Deus com essa instituição. Ou seja, as autoridades elas não foram criadas por uma espécie de acordo entre os seres humanos, um contrato social, qualquer coisa assim, que a humanidade fez no passado, em algum momento, e se submetendo a ela. Não foi isso. Foi o quê? Deus instituiu as autoridades pelo seu próprio poder para exatamente conter o mal e incentivar o bem. Então nós temos que entender isso. E para nisso fazer o bem público e glorificar o seu santo nome. E é isso que Paulo diz aqui, né? Depois eu vou voltar com os textos, mas eu quero apresentar, como eu falei, cada parágrafo. O segundo parágrafo diz assim: é lícito para os cristãos aceitar e exercer o ofício de magistrado quando chamados a isso. Em sua administração, eles devem especialmente manter a justiça e a paz, segundo todas as leis de cada reino e comunidade, de modo que, para esse fim, eles podem legalmente, agora sob o Novo Testamento, empreender guerra em ocasiões justas e necessárias, né? Então, aqui, o primeiro parágrafo trata da seguinte pergunta: quem instituiu as autoridades e para quê? O segundo parágrafo, ele trata, os cristãos, eles podem participar das autoridades, eles podem fazer parte do governo. Qual é a resposta disso bíblica? Sim, não é? Eles podem, quando eles são chamados para isso. Chamados para lugar por Deus, porque o próprio Deus nos capacita para as várias funções. Por exemplo, os irmãos, vocês estão aqui, cada um tem um dom, tem uma capacidade, tem um chamado. Deus deu para vocês isso, e na providência, Ele preparou isso para vocês, né? Então, a mesma coisa o governo, quando nós somos chamados, em primeiro lugar, por Deus, e na providência divina, nas capacitações que Ele nos der, e também chamado também pela nossa própria nação, para exercer uma função dessa, então podem sim, é lícito. E como eles devem agir? Devem manter a justiça e a paz. Eles devem fazer tudo para que naquela nação, dentro do seu poder, dentro da sua autoridade que eles exercerem, haja justiça e a paz. E é bem interessante, segundo todas as leis de cada reino e comunidade. Eles vão então seguir as leis da comunidade, aquilo que está estabelecido, aquilo que é legal. É claro que aqui, quando diz as leis da comunidade, não diz respeito a leis injustas, né? No caso das leis injustas, ou alguma coisa que se discorde da lei, que vá contra os princípios do Senhor, as autoridades cristãs, elas podem exercer sua influência para ir melhorando a lei. Mas naquilo que é realmente justo, veja, antes de eu falar isso, voltando ainda, melhorando a lei, ou seja, eles têm esse poder quando eles estão ali exercendo a autoridade, eles têm poder de influenciar para que as leis se tornem cada vez mais justas numa nação. Então, dentro dessa questão da justiça, segundo as leis de cada reino, fazendo tudo o que é legal, não fazendo nada ilegal, e se tem alguma lei que ele entende que pode melhorar de alguma forma injusta, ele vai exercer sua influência para melhorar aquela lei, mas ele vai, seguindo a lei, sendo uma pessoa obediente à lei, promover a justiça e a paz. E aí a confissão acrescenta assim: de modo que, para este fim, eles podem, sob o Novo Testamento, empreender a guerra em ocasiões justas e necessárias. Irmãos, daqui a pouco eu vou voltar aqui sobre a questão da guerra justa e necessária, mas eu só quero dizer aqui, estou fazendo um resumo nesse momento, eu quero dizer assim para vocês, que a guerra é a última, vamos dizer assim, é o último instrumento com que uma nação deve usar, né? O último instrumento que uma nação deve usar para a sua proteção, para a sua justiça, para a sua paz. Quando, por exemplo, uma nação ela vem e ataca aquela nação, vamos dizer, o nosso país fosse atacado
seria justo ele se defender e proteger as pessoas do país. Então, mas é um último recurso, é quando se esgotou todos os outros recursos, porque a guerra ela é terrível, ela causa muitos e muitos prejuízos, né? Daqui a pouco eu vou ler o texto com vocês. E o terceiro parágrafo, irmãos, então aqui, o segundo parágrafo fala da possibilidade dos cristãos participarem do governo, né? E, inclusive, em ocasiões justas e necessárias, fazer a guerra, participar da guerra. Em terceiro lugar, irmãos, o terceiro parágrafo diz assim: sendo os magistrados civis instituídos por Deus para os fins supracitados, requer-se de nós obediência no Senhor em todas as coisas lícitas e ordenadas pelas autoridades, e não apenas por medo de punição, mas por causa da consciência. Devemos suplicar e orar pelos reis e por todos que estão investidos de autoridade, para que sob o seu governo vivamos uma vida quieta e pacífica, com toda a piedade e honestidade. Né? Então aqui trata, segundo o terceiro parágrafo, por que nós devemos obedecer às autoridades e até que ponto. Então, o primeiro parágrafo fala da instituição, do propósito das autoridades. O segundo parágrafo fala se um cristão pode participar das autoridades, fazer parte dos governos. E o terceiro parágrafo fala da obediência. Nós devemos obedecer? Sim. Devemos obedecer porque como elas foram instituídas pelo Senhor, nós devemos obedecer a estas autoridades, exatamente obedecendo ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Agora, irmãos, quando é que nós não devemos obedecer? É quando elas, por acaso, elas pedirem para nós uma coisa ilícita. Mas não é assim, sabe, irmãos? Não é qualquer governo que nós vamos nos rebelar contra o governo, qualquer coisa, ou contra qualquer governo, simplesmente porque nós não concordamos com ele. É quando alguma coisa que eles exigirem de nós, de forma flagrantemente contra a nossa fé, que nos faz, por exemplo, se eles exigirem de nós uma adoração a um Deus falso, se eles quiserem mudar a nossa doutrina, por exemplo, a doutrina da igreja, né, em algum ponto, enfim, qualquer ponto, na verdade, né? Que seja, que toda a nossa doutrina nós cremos que seja de acordo com a palavra de Deus. Então, quando for alguma coisa ilícita, alguma exigência contrária realmente ao Senhor, não é simplesmente porque eu não acho certo o que o governo está fazendo, eu vou desobedecer, não é isso. Tem que ser alguma coisa realmente contra a minha fé, alguma coisa que atinja a minha fé em Cristo, a minha adoração, o Evangelho de Jesus. Aí sim eu devo desobedecer. Vocês lembram quando as autoridades disseram para os apóstolos não preguem mais sobre Cristo? Isso é uma coisa o quê? Que atinge a nossa fé. Não podemos ser proibidos de pregar a Cristo, né, de levar o Evangelho. Aí Pedro disse: digam, a quem nós devemos obedecer? Devemos obedecer a Deus ou devemos obedecer aos homens? É claro que devemos obedecer aos homens até que eles estejam nos pedindo coisas que não afrontem a Deus, mas Deus é o principal na nossa vida. E diz assim, meus irmãos, nas coisas lícitas ordenadas pelas autoridades, não apenas por meio de punição, mas por causa da consciência. Veja, eu devo obedecer nas coisas lícitas, não só porque eu tenho medo da espada. Olha aqui, eu não sei se está aberto aí na Bíblia de vocês, mas Paulo diz aqui em Romanos 13, no versículo 5, ele diz assim: porque é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Entende? O cristão ele é diferente do ímpio, porque muitas vezes o ímpio tem aqui assim um objeto assim que não é dele, ele está bem ali assim, uma coisa valiosa. Aí ninguém está vendo, né? Aí ele vai lá e tira aquilo. Ninguém está vendo. Mas se tiver um policial, um agente da lei, aí ele não tira. Por quê? Porque ele tem medo do quê? Da punição. O cristão, ele não vai mexer naquilo
tendo policial ou não, porque ele não faz por medo de punição. Ele obedece o Estado, às coisas lícitas, por causa da consciência dele diante de Deus. Então ele sabe que sempre Deus ele está olhando, mesmo que as autoridades não estejam olhando para ele. Então, meus irmãos, é por dever, por causa da consciência. E devemos fazer mais o quê? Devemos orar pelas autoridades. Devemos suplicar a Deus por todos que estão investidos de autoridade, para que sob seu governo, perdão, para que sob seu governo vivamos uma vida quieta, pacífica, com toda piedade e honestidade. Você lembra da pergunta que o nosso irmão fez para nós no domingo passado, né, sobre algumas situações de governo? Até a irmã falou sobre a oração, né? E a Bíblia, nós não encontramos assim na Bíblia, não que seja totalmente antibíblico, mas a Bíblia não nos orienta, por exemplo, de forma, mesmo uma ordem clara, a revolução armada, não é? Mas ela nos orienta o quê? A oração. E quando o apóstolo Paulo, ele escreveu isso, né, na sua carta, que nós devemos orar, vamos aproveitar, irmão, vamos ler aqui, deixa eu ver. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Veja que é uma coisa muito explícita, né? Muito clara. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis, por todos os que estão em iminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Então, é uma ordem clara. Nós queremos viver de forma quieta, sossegada, com piedade e honestidade. Queremos que isso seja fomentado e seja possível essa vida, e essa vida cresça no nosso país. O que é que nós temos que fazer, irmãos? Orar pelos reis e por todos os que estão em iminência, orar por eles. Então, a revolução, você pode até, de certa forma, defender e achar nas escrituras algum indício para que possa fazer em último caso, né? Mas, irmãos, isso deve ser desincentivado, né? Calvino, por exemplo, não incentivava. E aqui, a palavra de Deus, ela está claramente dizendo que nós devemos orar e suplicar, né? Então, nós devemos, no último caso, como eu falei para vocês, se as autoridades vierem exigir de nós algo contra realmente as escrituras, aí nós vamos resistir. Vamos resistir como? Não obedecendo aquilo, né? Mas devemos orar quando nós vemos que os governos, que as autoridades, elas estão fazendo coisas que, enfim, não estão favorecendo uma vida de piedade, quieta, sossegada. Ainda que eu não esteja dizendo, irmãos, que alguma resistência mais dura não seja possível biblicamente. Mas o que eu estou dizendo é que a oração é recomendada nas Sagradas Escrituras, né? Então, irmãos, eu fiz de forma muito breve, mas eu procurei apresentar aqui o que nos ensina este capítulo. A gente poderia ficar falando muitas coisas aqui, mas meu propósito é ir apresentando a doutrina de forma breve, né? Mas eu queria ainda fazer algumas considerações para a nossa meditação e para a nossa reflexão. Meus irmãos, e aí a gente pode ler um ou outro versículo ainda. E peço para vocês leiam todos os versículos que estão aqui, por favor.
Eu falei para vocês um pouco semana passada. As autoridades, os governos, eles são alguma coisa... A política é alguma coisa do diabo? Não. Deus instituiu. Não é? Então nós temos que evitar o extremo, de nos isolarmos ao ponto de, olha, essa coisa de governo, de autoridade política é uma coisa que eu não quero nem saber, é uma coisa que é do diabo, é do maligno, e eu vou me afastar disso, e eu não quero nem saber. Não é do diabo. Deus instituiu para o bem público. Imagine se não tivesse governo. A vida seria impossível. Eu e vocês não conseguiríamos sair das nossas casas hoje. Porque aí os bandidos iam poder fazer mesmo. Se eles já fazem coisas horríveis, imagine se não tivesse nenhuma autoridade. Então, não é do diabo. Porém, irmãos, qual é o outro lado que nós temos que evitar? É acharmos que as autoridades elas vão nos salvar. E elas não vão nos salvar. Elas só têm um poder humano restrito para esta vida aqui. Por exemplo, as autoridades jamais podem implementar o cristianismo. E nós nunca devemos tentar implementar o cristianismo pelo poder político, porque isso não é o poder político que faz, mas é o poder espiritual. O Senhor Jesus Cristo, quando ele esteve nesse mundo, ele nunca tentou implementar o reino de Cristo, o reino dele, pelo poder de uma revolução. Inclusive, tinha gente lá, o próprio discípulo, eles queriam uma espécie de revolução, mas ele nunca cedeu a isso. Por quê? Porque o reino dele é espiritual. Então, a igreja, ela é o sal e a luz, ela tem que influenciando a nação, não esperando que um governo, por melhor que seja, ele vai implementar o cristianismo. Então, isso é confiar nos homens, isso é idolatria. Então, nós temos que evitar os dois erros, entende? Nós temos que evitar o erro de, não quero saber de governo, não quero saber de política. E o outro erro é achar que o governo vai nos salvar. O governo ele tem que, de maneira muito restrita, no que diz respeito às coisas humanas, punir o crime e favorecer a legalidade, através das leis, através das punições, através das várias regras, né, que o governo impõe sobre as pessoas. É isso que ele tem que fazer. E nós temos que orar para que o governo faça bem isso. Temos que orar para que, inclusive, eles sejam salvos, muitos deles sejam salvos, muita gente seja salva. O evangelho cresça. E é isso que vai trazer paz à nossa nação. E não um governo qualquer que vai ser a nossa esperança. Então nós temos que evitar estes dois erros. E outra coisa, você pode fazer parte do governo em algum momento? Sim. Né? Eu acho que aqui ninguém quer ser político, né? Mas de repente, se alguém for chamado para isso, né? Não é pecado, desde que vá para fazer exercer justiça e paz de forma legal, né? Seguindo as leis da nossa nação, honrando e glorificando o nome de Cristo, servindo o povo. Então, aí pode. Com a separação, a igreja não deve ter candidato, a igreja não é palanque eleitoral, mas um irmão de qualquer igreja pode se tornar um candidato, sem problema. Se sentir perceber que tem capacidade e que há condições de exercer um papel ali para a glória de Deus, não é pecado. Aquilo sendo então na vontade do Senhor, né? Meus irmãos, então eu quero dizer isso. E pode até fazer a guerra. Aí eu quero falar um pouquinho da guerra. A guerra, ela é terrível. A guerra sempre traz prejuízo, sempre vai ter muita morte, vai ter estupro, vai ter coisa horrível. A guerra é desordem total. Então, a guerra ela é um último recurso. É quando todos os meios de pacificar uma nação com a outra foram esgotados, né? As conversas, a diplomacia, as tentativas. Aí aquele país inimigo. E outra coisa, nunca um país deve começar a guerra. Um país só pode se defender, mas nunca ele começar. Quem começa a guerra, biblicamente, já está totalmente errado.
só pode se defender. Então, um cristão nunca deve incitar uma guerra contra uma nação que não está fazendo guerra contra nós. Mas um cristão só pode apoiar, em último caso, a guerra, se ela for para a nossa defesa. Ele não tem mais o que fazer, né? É como um ladrão que entra na sua casa e ele quer te matar, por exemplo. Aí a última defesa é você matar o bandido, reagir, né, irmão? Então, esse último caso. Mas fora isso, o ladrão, ele, por exemplo, não pulou, aí a pessoa já vai lá, já mata, porque ela quer matar. Isso aí já é assassinato, né? Então, o último caso, umas vezes fazem aí, já vimos ouvir falar tantas vezes, por aqui mesmo na nossa região já aconteceu isso, de pegarem um bandido, de amarrarem num poste, ficar batendo nele. Isso aí, irmão, isso aí é violência, né? Isso aí, ninguém pode apoiar isso. Agora, a autodefesa, sim, é justa. Então, a mesma coisa é a guerra, tá bom? Então, quero dizer isso para vocês. Deixa eu ver aqui alguma coisa mais para a nossa edificação. Quando nós devemos desobedecer, irmão, nós devemos orar e ser obedientes. O que a Bíblia diz? E quando os apóstolos falavam isso, os governos não eram bonzinhos, não. Os governos não eram cristãos. Ao contrário, muitas vezes perseguiam os cristãos. Mas eles diziam, sejam obedientes às autoridades. Sejam obedientes às autoridades. Quando é que eu tenho que desobedecer? Também é quando, naquele caso, em que uma autoridade, ela exige de mim uma coisa que eu não posso fazer como cristão. Por exemplo, não preguem mais sobre Jesus. Está proibido pregar o evangelho. Não, então vamos desobedecer. Olha, nós não queremos que vocês creiam nisso, creiam em Jesus. Não, nós vamos crer. Então, irmãos, é quando é uma coisa muito flagrantemente contra a nossa fé. Mas não vamos agora, vamos desobedecer porque nós não gostamos do governo. Eu acho difícil nós gostarmos de qualquer governo 100%. Né? Os governos, seja quais forem, vão sempre são seres humanos, são pecadores. E eles vão sempre ter coisas que nós vamos nos desagradar, mas nós vamos obedecê-los. Devemos ser os cidadãos mais ordeiros e mais obedientes de um país. Assim que tem que ser o cristianismo. E eu queria encerrar tratando de uma questão aqui, irmãos, que muitas vezes as pessoas perguntam, e nesses dias, isso não era nem uma questão antigamente, sabe? Ninguém nem falava disso, mas agora, às vezes vem sobre nós essas questões. Pastor, às vezes algumas pessoas perguntam assim, pastor, um cristão deve ser de direita ou deve ser de esquerda? Muita gente tem essas dúvidas, né? Deixa eu falar aqui para vocês de uma maneira bem simples. Irmãos, biblicamente, nem uma coisa nem outra. Porque o cristão, ele é alguém totalmente fora dessas ideias humanas. Porque, seja direita, seja esquerda, tanto faz. É um pensamento humano. É um pensamento humano. E todo pensamento humano, ele vem contaminado por um ídolo. Seja qual for. Então, a esquerda tem os seus ídolos. A direita tem os seus ídolos. Tanto faz. E quando o cristão começa a dizer assim, eu sou de direita, achando que é melhor que isso, ou eu sou de esquerda, achando que é melhor do que se diz, alguém que se diz de direita, está enganado. Por quê? Porque quando você assume claramente que você é de um lado e do outro, você está assumindo um pacote ideológico, humano, pecador, e que tem um ídolo ali envolvido, tem uma ideia que eles por exemplo, eles reduzem todo o pensamento deles a uma ideia, a um pensamento, a um tipo de ideia, de propósito, e fica ali. E eles acham que tem que ser assim para ser certo, ou eles reduzem a uma pessoa que eles acreditam que vai lhes salvar. Enfim, irmãos, é muito tipo de idolatria. Né? Então, um cristão, na minha humilde opinião, quer dizer, colocar aqui para os meus irmãos, e eu creio que estou baseado nas Escrituras, um cristão ele deve ser... não é isento é aquele que nunca se define de um lado ou outro em questões específicas. Não, um cristão, ele se define sobre certas questões. Ele diz, olha, isso aqui é certo, isso aqui é errado. Mas ele não se define de um lado, ele não fecha com nenhum lado, porque se ele fecha com um lado, ele fecha com todos os erros daquele lado. Ele fecha com todos os ídolos daquele lado. Como é que um cristão vai fazer isso?
Não, ele deve estar acima disso. Ele só tem um rei, ele só tem um Deus, que é o Senhor revelado nas Escrituras. E aí ele avalia a esquerda, a direita, centro, o que for, o governo que estiver lá, o governo que estiver lá é de direita, o governo que estiver lá é de esquerda. Ele vai avaliar os governos pela Bíblia, irmão. É simples. É simples assim, né? Sabe, não tem, na verdade, grande dificuldade. Eu acho que nós estamos ficando emaranhados com essa coisa que não é nossa, com essa briga que não é nossa. Nós não temos que nos envolver com essa polarização que não é nossa. Não é nossa, não é dos cristãos ficarem na rede brigando para um lado e para o outro. Nós temos que votar bem, escolher bem quem nós vamos votar, porque tudo isso, como qualquer ação, tem que ser feita para a glória de Deus, mas brigar por um lado e por o outro, e como se um lado só fosse certo e o outro fosse errado, aí nós estamos nos envolvendo e militando. Nós estamos fazendo uma militância não pelo Evangelho, mas por algo humano. E outro problema que nós vamos ter aí é o seguinte, é que, como dizia Martin Lloyd Jones, por exemplo, dizia assim, o cristianismo, olha como Martin Lloyd Jones dizia, o cristianismo não é anticomunista. Porque quando você diz que o cristianismo é anticomunista, você já fecha a pregação para aquelas pessoas que se dizem comunistas, por exemplo. O cristianismo, ele não entra nessas questões, irmãos, ele proclama o evangelho para um lado e para o outro. Vocês imaginem assim, se Paulo, se Pedro, se João, vocês lembram que eles queriam pregar o evangelho só para os judeus no início? Aí o que o Senhor fez? Espalhou a igreja e eles foram pregar para todo mundo. Então nós temos que entender que a nossa mensagem, o nosso evangelho é para todos. Se nós começarmos a nos envolver muito nessa briga ideológica e associarmos cristianismo com direita, com esquerda, aí nós vamos estar fechando as portas da pregação para o outro lado. Diga, irmão. Vai estar fechando a pregação para essa classe, né? Exatamente, entendeu? Quando na verdade não é isso. Não é isso, né? Então, tem erro lá? Tem. Tem erro aqui também, desse outro lado? Tem. E o que o cristão está? O cristão não se envolve nem com esse nem com aquele. O cristão prega o evangelho, o cristão ilumina e salga os dois lados. E aí, irmãos, qual é a nossa esperança? A nossa esperança é que o evangelho cresça e que o país melhore pelo evangelho. E que as autoridades vão se conscientizando e vão melhorando as suas ações pelo evangelho. Tá bom? Então, irmãos, eu queria deixar essas reflexões para vocês. E se vocês tiverem dúvida, eu sei que esse é um assunto difícil hoje em dia. Como eu disse, nem era tão difícil antigamente. Às vezes tinha erro antigamente entre os cristãos, mas a coisa ficou muito assim raivosa, né? Mas eu quero colocar para vocês esses princípios para vocês pensarem e quiserem conversar mais comigo depois, e vamos orar juntos por isso, tá bom? Nós já passamos bem do nosso tempo, né? Mas concluímos aqui um capítulo hoje. Se Deus quiser, semana que vem nós vamos falar do matrimônio, né? E vamos também marcar uma aula extra aí para nós avançarmos, né? Na verdade, não falta tanto mais, já temos um bom caminho já andado da confissão. Vamos orar, meus irmãos? Aí vou dar um tempinho para vocês descansarem um pouquinho e começamos a EBD. Ó Senhor, muito obrigado, porque nós podemos meditar, Senhor, nessas verdades tão maravilhosas, tão preciosas, Senhor, para a nossa alma. Tem a ver com a nossa postura diante das autoridades, diante dos governantes, diante da sociedade. Nos perdoe onde temos falhado, Senhor, e todos temos falhado de alguma maneira, e pelo Espírito Santo nos ajude, nos oriente para nós vivermos nesse país para a glória do Senhor, diante dos governos, das autoridades, em oração, em súplica, sendo sal, sendo luz, para a honra e para a glória do Senhor. Muito obrigado e nos fortaleça, e a nós e a todos os nossos irmãos, em nome de Jesus. Amém.